Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, humildemente diante do Teu altar, Te adorando, Pai. Já temos ouvido a palavra, cantado louvores, e agora vamos ouvir mais a explanação da Tua santa palavra. Abra os nossos corações, Senhor, para que possamos reconhecer Deus em Sua palavra, ver Deus em Sua palavra. Deus, que a palavra possa produzir efeitos benéficos em cada um de nós. O Senhor sabe como arrancar de nós tudo que é errado. Tua palavra, ela faz uma faxina espiritual, física em nós, e ela traz aquilo que realmente precisamos, que é Cristo. Cristo é a única coisa que nós precisamos. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, acrescente a nossa fé, irmãos. Bom é estar aqui. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Deus abençoe todos vocês que vieram. Abraço a cada um de vocês e vocês também que estão pela internet. Deus abençoe vocês que estão aí pelos canais. Vamos ler a Bíblia, Apocalipse 2, verso 21 ao 23. Nós estamos estudando nas sextas-feiras o estudo dos selos do Apocalipse. Estamos no 4º selo, maravilhoso. Irmão Barbeiro, bom te ver. Está viajando? Está com saudade do Senhor. Bom te ver. Deus abençoe. Deus abençoe a família lá de São Sebastião. Deus abençoe vocês. Edinho, está com saudade do Senhor. Aquele testemunho que o Senhor deu está espalhado nas páginas. Muito edificante, viu? Muita gente sendo beneficiado com aquele testemunho que o irmão Edinho deixou aqui. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 21 ao 23. Deus dizendo para a igreja nominal: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. A igreja prostituiu com a política, com os reis da terra, com o pecado. Deus está dizendo: dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus deu-lhe tempo para a igreja nominal se arrepender, ela não se arrependeu. Verso 22: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, adultério espiritual, fornicação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus, ajuda nós a produzir boas obras. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero dar uma passadinha aqui na história. A vida cristã, ela é baseada em três colunas. A vida cristã, ela é sustentada em 3 colunas. Ela não é vaga, a vida cristã não é vaga. Ela tem um sustentáculo.
E essas 3 colunas sustentam a vida cristã. Primeira coluna, a história que nos mostra os fatos, os acontecimentos. A Bíblia que é escrita por Deus, homens santos de Deus a escreveram, e a revelação. História, Bíblia e revelação. Monta essas 3 colunas que sustenta o cristianismo. Cristianismo não é uma coisa vaga, que alguém diz, alguém falou, ficou vago. Não. Tem sustentáculo da história, durante as idades, os anos, os tempos, a Bíblia e a revelação. História, Bíblia e revelação. Isso entra em uma harmonia. Por isso que nós, profeta desta era, ao citar a biografia, a história da igreja durante as eras, durante a idade, ele não buscou só um historiador, ele buscou vários historiadores, Joséfos e outros, e para chegar a esse consenso. Por exemplo, o versículo 21 de Apocalipse 2, onde lemos, Deus está dirigindo essas palavras para a igreja de Roma, que foi a primeira igreja evangelizada pelos apóstolos. Primeira igreja cristã foi a de Roma. Quando ela diz que ela é a primeira, ela está falando a verdade. É a primeira igreja em Roma que foi evangelizada pelos apóstolos. Porém, foi também a primeira a desviar da palavra de Deus. Eu quero dar só uma triscadinha na história deste fato. Como ela começou e como ela faliu. Ela é a igreja mãe. Aqui a Bíblia diz que ela deitou numa cama e prostituiu com os reis da terra, com a política, com o pecado. Ela e suas filhas, ela tem filhas, viu? As religiões. Isso é a Bíblia. E agora eu vou ler um pouquinho da história. O profeta comenta esta história aqui na era de Pérgamo, parágrafos 109 ao 111. Eu quero que vocês me dêem toda a sua atenção para este fato. Dei-lhe tempo para se arrepender, e ela não se arrependeu. Se envaideceu e tornou mais pecaminosa. Parágrafo 109 ao 111 da era de Pérgamo. Vamos dar uma olhada na história. Ora, isto não é meramente um assunto, mas isto é um fato histórico que provaremos, voltando à história por volta do ano 36 após Cristo, chegando até o concílio de Niceno de 325, quando os cristãos, ali por volta do ano 36 após Cristo, principalmente os cristãos judeus de nascimento, através do batismo, do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, aquilo ardeu o coração dos cristãos com aquele amor às missões, e eles espalharam por muitas nações, evangelizando, levando o evangelho, boas novas do reino do céu. Foram espalhados para fora de Jerusalém, foram para todos os lados pregando o evangelho,
particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou por volta do ano 36 após Cristo, o evangelho tinha sido levado até para Roma pelos evangelistas Június e Andrônicos, os 2 evangelistas, Június e Andrônicos, que segundo Romanos capítulo 16, verso 7, eram apóstolos. O trabalho floresceu ali durante vários anos, ali em Roma. Eles abriram o evangelho, houve aceitação do evangelho ali em Roma, através desses 2 missionários, Június e Andrônicos, no ano 36 após Cristo. Durante vários anos o evangelho prosperou ali, até que constantes alterações entre eles levou o imperador Cláudio a expulsá-los de Roma. O imperador Cláudio, que era o imperador de Roma na época, não gostou muito do evangelho. Ele quis fazer algumas alterações, alguns remendos. Expulsou os judeus missionários que estavam ali, entre eles estes 2, Június e Andrônicos. Com os judeus banidos da cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Os judeus, aqueles 2 que eram pastores, que sustentavam a originalidade do cristianismo, agora expulsos dali de Roma, a espinha dorsal do cristianismo foi praticamente quebrada ali para a igreja de Roma. Talvez até mesmo os pastores tinham sido judeus e por isso tinham ido embora, expulsos pelo imperador Cláudio. O rebanho então passou a ficar só, e desde que a palavra não tinha sido ainda escrita, não tinha ainda livros, como temos hoje, Bíblia, como um guia para eles, seria muito fácil para esse pequeno rebanho desviar-se ou ser inundado pelos filósofos e pagãos daqueles dias. Aos pastores Június e Andrônicos ser expulsos dali, então a igreja ficou de uma forma vulnerável às vãs filosofias, às teorias que os filósofos e os pensadores livres começaram a desenvolver ali diante do povo, com a ausência dos missionários judeus. E como lobo devoradores à espreita, e o espírito do anticristo à solta, descobrimos pela história que esta pequena igreja em Roma tornou-se desesperadamente apóstata. O evangelho ali que aqueles 2 missionários tinham semeado com lágrimas, agora tinha se apostatado, as pessoas tinham se apostatado. E começou a introduzir os filósofos, líderes que ficaram ali de Roma, começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Ao invés de permanecer com aquela bandeira do verdadeiro cristianismo, empunhada por aqueles 2 irmãos, Június e Andrônicos, eles começaram a aceitar mudança nas tradições, nos ensinamentos do cristianismo. Cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Não é mais ou menos como estão hoje? Chama Jesus, a igreja fulana de tal de Jesus, igreja ciclana de Jesus, igreja beltrana de Jesus. Mas a grande pergunta é: a palavra de Jesus está realmente ali? Não. Pura, cristalina como ela é?
ou estão tomando a palavra de uma forma aproveitadora, por conveniência, para inserir no meio dela dogmas de homens de seminários, de teologia, para eles crescerem em suas próprias ideias. As coisas não têm mudado muito. Como o período do banimento perdurou por 13 anos, o imperador Cláudio os expulsaram de Roma, e o período foi de 13 anos que eles permaneceram fora de Roma. Os missionários judeus, os fundadores Júnios e Andrônicos, não retornaram até o ano 54 depois de Cristo. Imagine seu horror quando eles voltaram 13 anos após, ao encontrar uma igreja com o título cristão que era terrivelmente pagã. Ao eles voltarem ali 13 anos depois, para sua surpresa, encontraram uma igreja que eles deixaram totalmente cristã, agora somente com rótulo de cristianismo, mas toda mesclada com o paganismo. Havia altares na igreja, sobre os quais eles colocaram incenso, agora celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos desta igreja não podiam ser aproximados mais, de modo que com os poucos que tinham tentado permanecer fiéis, começaram uma nova igreja, ou segunda igreja de Roma. Ao eles voltarem ali, Júnios e Andrônicos, a primeira igreja os rejeitou, eles não puderam ter acesso a ela, porque ela tinha se misturado com o paganismo, através de seus líderes, filósofos, pensadores livres. E aí então eles começaram uma segunda igreja em Roma, cristã. Deus graciosamente operou entre eles com sinais e maravilhas, de modo que uma segunda igreja foi começada. E embora a primeira igreja fosse reprovada por ser paga e não cristã em sua adoração, ela não desistiria do seu título de primeira igreja cristã, mas permaneceria ainda como permanece a primeira igreja de Roma, a Igreja Católica de Roma. Até hoje ela permanece com essa bandeira que ela é a primeira. Pois bem, a maioria de nós tem a ideia errada que alguns e todos que a si mesmos se chamam cristãos seriam o alvo do diabo e consequentemente sofreriam o furor da tirania governamental. Porém, tal não se dá. Esta primeira igreja tinha começado a florescer e a multiplicar-se tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo verdadeiramente favoreciam aquela igreja por razões políticas. A primeira igreja começou a crescer de uma forma acelerada. Quando ela abriu, escancarou as portas da igreja para vir quem quisesse do jeito que estivesse e poderia continuar com as suas teses, com as suas ideias, que seria bem-vindo ali, da forma com as ideias que tinham. E aí começou a vir os políticos, os imperadores, se tornar membro da primeira igreja em Roma. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma encontraram-se sob os favores dos grandes, foi quando foi inserido nela, no seio dela, a doutrina dos nicolaítas. Nical é conquistar, laíta, os leigos. Foi quando os grandes dignatários, imperadores, os políticos entraram, tiveram acesso ao seio da igreja e começou a comprar, negociar
construindo grandes torres, grandes auditórios e colocando dinheiro sobre a coisa e tirando os leigos do púlpito e colocando pessoas doutas, porém com ideias torcidas em relação à palavra de Deus. E ela achou favores desses grandes líderes endinheirados. E eles aproveitaram a oportunidade para inclinar o governo contra os verdadeiros crentes e exigiram a perseguição contra eles, a menos que eles voltassem para a primeira igreja. Foi quando a primeira igreja, através de seus grandes dignatários, imperadores, políticos, forçou os líderes a perseguir, chamando eles de rebeldes, que tinha saído dela e fundou a segunda igreja de Roma, a voltar para o seio da mãe, que era a primeira. Mas eu lhe pergunto, como pode os verdadeiros cristãos voltar para o seio da primeira igreja, ela toda misturada com paganismo, com ideias torcidas, fora dos fundamentos da Bíblia? Foi aí quando foi desenvolvido aquela chacina, a matança dos cristãos. Começou por aí. Só na Era Negra nós temos registros na história que Roma matou 68 milhões de cristãos por não se adequar a esse sistema pervertido que ela tinha desenfreada e se unido a ele através de seus dignatários, de seus grandes políticos, imperadores e assim por diante. Aniceto foi um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no segundo século, e ele era contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo ouviu que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, ele foi lá para implorar-lhes que mudassem de opinião. Missionário Policarpo, que era discípulo de Paulo, discípulo de Irineu, que era um cristão verdadeiro, ele ficou sabendo que a igreja de Roma tinha se pervertido. Ele foi lá para implorar aos crentes para voltar aos fundamentos dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E ele os viu prostrado perante imagem, com nome de apóstolos e santos. Ele os viu acendendo velas, queimando incenso no altar. Ele os viu celebrando a Páscoa sob o nome de Hester, imagens, santos que já morreram, onde elevaram o pão em formato de um disco, honrando o Deus Sol. Ministram, até hoje eles ministram a ceia, a Eucaristia, com um pãozinho redondo. Aquele pão redondo é símbolo do Deus Sol. Eles adoram o Deus Sol. O pão da ceia deles é redondo. Aquilo tem um símbolo. Paganismo, adorador do Deus Sol. Por isso que nenhum cristão toma a ceia com pão redondo. O pão é quebrado, não arredondado. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e depois, espargindo vinho como uma libação aos deuses. Mas este velho santo Policarpo, que tinha viajado 2.400 quilômetros, não podia deter o mergulho da decadência que a igreja de Roma tinha entrado. Ao ver aquilo, seu coração desesperou. E Deus falou através dele exatamente quando ele estava partindo. Veio a ele, ao seu coração, a lembrança de Oséias capítulo 4, verso 15. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o.
Policarpo nunca mais retornou a Roma. E aí ela ficou entregue às bestas, aos espíritos enganadores. Isto foi no ano, lá no início, no ano 54, quando eles voltaram e viu ela enredada com essas doutrinas. Dali para cá ela vem só desenvolvendo, desencaminhando, saindo fora dos princípios cristãos registrados na Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para todos que há somente uma verdade, sempre, desde quando Deus criou os seres humanos na terra, lá em Gênesis 3, a recomendação de Deus foi esta, em Gênesis 3: o dia que vocês deixarem a minha palavra, certamente morrerá. Ele deu a palavra. A Bibliazinha de Adão e Eva era pequenininha, era ali em Gênesis 3. Não comereis deste fruto proibido, fruto que é o pecado. Se você tocar e misturar isto com a árvore, o fruto da árvore da vida, que é Cristo, certamente morrereis. E o certo é que eles não conseguiram permanecer com a virgindade da palavra de Deus entre eles, e a mesclaram, e a venderam a pureza do evangelho por credo, por dogmas e por dinheiro dos dignatários que entrou ali para conquistar os leigos na primeira era da igreja. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Não espere, amados irmãos, o mundo se arrepender. Não espere as falsas religiões se arrependerem. É a Bíblia não falha. Dei-lhe tempo para se arrepender, porém não se arrependeu. Quem se arrepende não é as religiões, mas são os indivíduos. Deus não está atrás de religião, Deus está atrás de indivíduo, é de pessoa. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém que está lá dentro ouvir a minha voz e abrir o seu coração, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na porta do coração do indivíduo, da pessoa. Ele bateu na porta do meu coração, e pela graça de Deus eu entendi seu chamado e fui batizado no nome de Jesus Cristo, tomando a palavra dele como meu absoluto. E isto aconteceu com cada um de vocês. E ele, enquanto o Cordeiro estiver no trono de intercessão, ele continua atrás, não de religião, ele sabe que ela não se arrependerá, porém ele está atrás de pessoa, é de indivíduo, e este indivíduo está ainda perambulando por aí, mas a hora que ele ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Evangelho, ele abrirá o coração. Sabe por quê? Jesus disse na oração sacerdotal de São João 17: Pai, nenhum daqueles que tu me deste eu lançarei fora. É a razão pela qual nós estamos investindo no evangelismo. Hoje estamos iniciando mais um investimento alto através de mais um meio de comunicação no Instagram, entrando nesse mundão de pessoas vagantes pelas páginas. Mas oxalá que esta voz atinja o coração de alguém que está vagando aí por este mundo artificial. Há uma verdade na terra.
Eu quero dizer para este mundo pagão que Deus nos enviou um profeta para nos trazer de volta ao grão original, à palavra original, ao cristianismo original. E se o coração seu está faminto por algo original, venha participar conosco disso. Agora vamos aqui prosseguir o estudo da mensagem, o quarto selo, agora página 34, parágrafo 252. Baseado aqui na escritura que lemos: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Falando da igreja de Roma, nunca se arrependeu. Os missionários, por último, não puderam voltar lá mais, foram expulsos. Porém, será que Deus não tem eleito por aí? Tem. Eu quero ver esses falsos ensinadores impedir que filhos de Deus se desabrochem. Semente eleita não dá conta de ficar presa. Engana-se um povo por um pouco de tempo, porém não se engana pelo tempo todo. Há uma voz, a voz da mãe águia, clamando, requisitando seus filhos. Quarto selo, você que trouxe sua literatura, vamos estudar. Página 34. Parágrafo 252. Ele é longânimo. Ele, Jesus, Deus, assim como ele foi nos dias de Noé. Ele tentou muito. Ele sofreu, Noé, por 120 anos para que ele se arrependesse. Eles não se arrependeriam. Ó, irmão, se Noé tentou 120 anos pregando o arrependimento, por que nós vamos desanimar? Por que nós vamos desanimar? Noé tentou por 120 anos, pregando, e conseguiu uma minoria, mas ele não desanimou. Ou para salvação, ou para juízo, o evangelho tem que ser pregado, usando os meios, as leis que Deus criou. Estas leis não é só para o diabo usar, não. Estas leis é para os filhos. 253, nos dias de Noé ele tentou e as pessoas não se arrependeram. 253, nos dias do Egito ele enviou pragas e tudo mais, através de Moisés, porém eles, os egípcios, não se arrependeram. Ele enviou João Batista, eles não retornariam. Ele enviou Jesus para morrer, salvar a todos que ouviriam a palavra, porém foi uma minoria que pôde receber Jesus. E agora nos últimos dias, ele prometeu novamente que ele enviaria uma mensagem para chamá-la e restaurar a fé original de volta a isto. Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7, são promessas que ele enviaria uma mensagem, uma voz, chamando, restaurando, trazendo a fé original, o ensinamento original ao povo, de volta à palavra. E eles não, o mundo religioso, não a receberão. O mundo religioso não receberá. Porém os filhos, os eleitos, a receberam
estão recebendo e vão receber. Aqui está um povo, uma partícula de gente que tem abraçado a voz de Deus nesta última era a qual estamos vivendo. Porém, o mundo religioso lá, eles são tão dogmáticos em seus dogmas e credos, até o ponto de não quererem isto. Eles preferem um Barrabás do que Jesus. Eles acham que se um anjo descesse, mas Deus não faz isto. Deus trabalha com os homens através de um homem. Todo o tempo, você não vê história na Bíblia que Deus usou anjos para ministrar a palavra. Deus usou homem. 257. Observe, não obstante, ele lhe deu tempo para se arrepender, mas ela não quis. Ele tem dado tempo para esta era a qual estamos vivendo, Laodiceia. Vocês que são mais antigos lembram que há 50 anos atrás, os pentecostais, que era o grupo de evangélicos mais aproximado da Bíblia Sagrada, eles eram pessoas de fato crentes. Eles honravam a palavra, eles tinham testemunhos, eles tinham vida vivida, eles eram sinceros e íntegros. 50 anos passou. Veja a grande diferença que o mundo chamado pentecostal chegou. Roma demorou 2000 anos para chegar como ela chegou, ao mundanismo. Porém, os evangélicos pentecostais, 50 anos já foi o bastante para se tornarem mundanos, casados com a idolatria novamente. A porca voltando ao lamaçal, o cachorro voltando ao vômito. Porém, em meio a este emaranhado, há um povo predestinado, há uma igreja eleita que não se dobrará ao sistema arcaico desta era a qual estamos vivendo. Há uma igreja que tem parado pela palavra. Pagará um preço, se for preciso, ela está disposta. Mas ela não se renderá ao sistema dogmático que tem amarrado a humanidade. Ela permanecerá com a bandeira da verdade erguida, ainda que custe sua própria vida, mas a luz do Evangelho continuará brilhando, ainda que seja nas arenas, ainda que seja nas fornalhas, a luz do Evangelho continuará brilhando através desta igreja noiva. Há um povo determinado, a parar ao lado desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Veja, 256. Deus, Ele toma alguém ignorante, estúpido. Por quê? Porque os doutos se venderam. Os doutos se venderam aos dogmas. É aí onde a letra é uma tentação. A pessoa começa a se envolver com a letra, ao doutorado, letras na cabeça, e se torna tão egocêntrico que pensa que são maiores do que Deus, pensam que são maiores do que a verdade, e aí eles criam a sua própria verdade. E nós vemos hoje centenas de religiões na terra, e cada uma dizendo eu tenho a verdade, outra diz eu tenho a verdade, outra diz eu tenho a verdade, e podemos conversar com cada membro deles, cada um tem a sua verdade,
Porém Jesus, em São João capítulo 14, versículo 6, ele não diz que ele era uma verdade, não. Ele usou o artigo definido singular. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Não há duas verdades relacionadas a Deus. Não há dois caminhos ao céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Mas hoje, infelizmente, cada pessoa, através de suas vaidades da letra, criou seu próprio caminho, sua própria verdade, seu próprio ponto de vista. Mas nós não estamos interessados em saber o caminho do A, do B ou do C. Nós estamos interessados em saber o caminho de Deus. Isaías 35:8: e ali haverá o alto caminho, o caminho do rei. Poucos trilharão por ele, mas os predestinados o amarão. Nós amamos este caminho, nós amamos esta verdade. Então, no 256, o profeta disse: ele toma alguém ignorante e às vezes até estúpido, como foi um Elias, um João Batista, alguém que dificilmente saiba seu ABC, como foi o próprio apóstolo São Pedro, ou qualquer coisa. E então ele toma esse tipo de pessoa, porque ele pode tomar uma pessoa que não seja nada e então operar através dela. Por que que Deus tem que pegar esse tipo de gente? Porque os outros estão muito ocupados. Os outros estão cheios. Os outros não dão conta de se esvaziar de suas tradições. Eles querem vir para o Evangelho, mas trazer as bagagens que eles aprenderam com seus mestres religiosos lá. Deus não pode usar uma pessoa que está cheia. Deus usa pessoas vazias. O grande pastor Paulo, antigo Saulo de Tarso, para Deus poder usar ele teve que ficar 3 anos e meio no deserto da Arábia, se esvaziando do conhecimento que ele tinha aprendido com Gamaliel, do conhecimento teológico. E ao se esvaziar, então aquela coluna de fogo que o encontrou pôde começar a enchê-lo dos princípios de Jesus Cristo. Tanto é que quando Paulo de Tarso, foi a Jerusalém 3 anos e meio depois, ele constatou que agora o evangelho que ele pregava era o mesmo que os apóstolos pregavam em Jerusalém. Ele tinha se esvaziado. Deus não usa pessoa ocupada, cheia. Não tem espaço para outra coisa quando você está cheio de coisas. Por isso Jesus bateu o martelo em São João 3,3: necessário vos é se esvaziar e nascer de novo, sofrer uma faxina, uma limpeza, para Deus então poder começar a encher, a trabalhar com esta pessoa. Deus não usa mentes cheias de dogmas, de ensinamentos, de interpretações teológicas. Nunca. Me mostre na Bíblia quando é que Deus usou a pessoa assim. Moisés teve que sofrer uma faxina por 40 anos no deserto, para Deus poder, através da coluna de fogo, na sarça ardente, o encher novamente. Nós temos que sofrer uma libertação total daquilo que a igreja mãe velha colocou na nossa cabeça. Viemos dela, mas não podemos carregar nenhuma bagagem dela. Ela foi a primeira igreja, porém foi a primeira igreja também a desviar da palavra. Nós saímos dela, e nós não temos que carregar nenhuma bagagem dela.
Nós não somos discípulo de Roma, nós somos discípulo do cristianismo. Cristianismo não é oriundo de Roma, cristianismo é oriundo dos judeus. Paulo, Pedro, o próprio Senhor Jesus. Ele teve que tomar alguém simples, uma pessoa que não seja nada, e então operar através dela. Desde que alguém pense que é alguma coisa, então não pode fazer nada com ele. Tem jeito de Deus trabalhar com uma pessoa que pensa que é alguma coisa. Deus, olha, escute isso aqui. Deus usa o homem, mas Ele não usa nada das bagagens do homem. Deus usa a mulher, mas Ele não usa nada das bagagens da mulher. Não, as ferramentas é Ele que nos dá. É a palavra dEle, é a ferramenta que Ele nos dá. Você quer ser uma pessoa de Deus? Jogue fora suas ferramentas humanas. Use as ferramentas. Paulo nos convida aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a tomar as ferramentas do Evangelho, não dos dogmas, não dos credos, mas as ferramentas do Evangelho. Ele sempre tem feito isto. Você tem que se tornar nada para ser alguém com Deus. Oh, que coisa! Mas hoje falar isso numa era qual estamos vivendo, em uma era de superação do egoísmo, superação da habilidade própria, dizer que você tem que se tornar nada para ser alguém com Deus, ou seja, voltar atrás, quando as pessoas estão querendo seguir em frente, mais tecnologia, mais habilidade mental, mais mentes hábeis para desenvolver teses, pensamentos próprios. E agora pega essa parte aqui do profeta: você tem que tornar nada para ser alguém com Deus. Isso derruba o Saulo de Tarso do seu pedestal. 257, observe: não obstante, ele lhe deu tempo para se arrepender, mas ela, a igreja nominal, não o quis. Porém você quis, nós aceitamos isto. Ele tem feito isso novamente. Ela não o quer, sua rejeição a faz, ou a sua rejeição faz dela um caminho perfeito para Satanás entrar e se encarnar nela. Uma vez ela não querendo ser cheia de Deus, se torna um caminho preparado para Satanás encarnar nela. Ninguém fica neutro. Só há dois poderes que regem o mundo. Gênesis 3, as duas árvores, a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo. Só há dois poderes. O que o profeta acaba de dizer? 258, parágrafo. Ele tem feito novamente. Ela não quer, sua rejeição a faz, ou a sua rejeição faz dela um caminho perfeito para Satanás entrar e se encarnar nela. Olha, menino, você lembra quando você era temente a Deus? Deus operava em sua vida, você tinha vitória constante. Mas quando você começou a desviar dos princípios de Deus, você começou a ver em forma sucessiva, catástrofe na sua vida, derrotas. Tudo que você começa, você não dá conta de terminar com perfeição. Só derrota. É porque você deixou a palavra de Deus em alguma instância do seu caminho.
Lembra-te, pois, de onde caíste, dei-lhe tempo para arrepender-se. Então o caminho do sucesso é arrepender e começar de novo ao pé da cruz, começar com a palavra. O caminho do sucesso não é ser um teimoso. As pessoas hoje têm sido tão teimosas, está vendo que Deus não está naquilo, mas tornam-se cabeçudo e continua sustentando aquelas teses que Deus não abona, e vão de mal a pior. Oh, meus irmãos pentecostais, se vocês lembrassem de onde caíram, teria jeito para se reconstruírem e ser novamente um Brasil pentecostal que eu conhecia 50 anos atrás. Mas eles querem? Não. A tecnologia, a vaidade técnica, a letra, a vaidade da letra subiu para a cabeça deles. Eles não querem mais aqueles velhos porões, aqueles velhos porões de lágrimas, onde passavam noites em oração, não buscando dons carismáticos, mas buscando o batismo do Espírito Santo, buscando ser melhores cristãos. Hoje vão para os montes orar, ficam, jejuam vários dias, mas buscando o quê? Buscando promoção pessoal. Ser um pregador eloquente, ser alguém de destaque na igreja. As orações deles hoje é para promoção pessoal. Mas há 50 anos atrás eu lembro, eu ia também para os montes, mas é para buscar humildade, buscar sinceridade, buscar Cristo na alma. Era diferente. Eram orações concentradas em algo real, sem vaidade. Mas a letra desenvolveu na cabeça deles, e ao invés de voltar àqueles velhos tempos de lágrimas, onde os cultos terminavam com lágrimas, hoje terminam mascando chicletes. Página 35, correto. O diabo se encarna nela, porque ela rejeitou a palavra, a falsa igreja, a igreja nominal. E esta é exatamente a mesma coisa pela qual a igreja protestante se torna uma prostituta, prostituindo com a política, com o mundanismo, com o pecado. É porque ela rejeita a vindicada verdade da palavra de Deus, e isto dá um lugar ao diabo. Você tem que acordar. Estamos falando em cadeia de internet pelo mundo afora, transmissão. Isto dá lugar ao diabo. Ao você rejeitar a palavra, você dá lugar ao oposto à palavra de Deus. Ninguém fica neutro. Dá lugar ao diabo para entrar ali e se encarnar. Nós estamos vendo, amados, só cego para não ver o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, que é Deus se tornando carne. Porém podemos ver do outro lado o mistério da iniquidade, que é o diabo se fazendo carne. Só cego para não ver esses dois mistérios em pleno desenvolvimento. O incrédulo se tornando cada vez mais incrédulo à palavra de Deus. Os crentes cada vez mais interessados em ser crente. Mistério da piedade, Deus se fazendo carne. Mistério da iniquidade, o diabo se fazendo carne. Isto é inevitável. Veja, isto dá lugar ao diabo para entrar ali e encarnar. E ele fará uma imagem à besta, quando juntos
forem consolidados lá agora e seguirão exatamente como ele disse. Isto é correto, amém. 259, o profeta disse: se eu tivesse cultura, eu poderia explicar isto. Eu não tenho nenhuma cultura, estou apenas esperando que o Espírito Santo revele isto a vocês. Ele o fará. Aqueles, isto é correto. Ele o fará, sim, observe. Veja como o que ela fez aqui. Ela rejeitou a mensagem de Deus para o seu arrependimento. Irmão, nós temos que buscar ouvir a palavra com a alma. Às vezes nós estamos ouvindo na cabeça. Temos que descer um pouco ao coração. A palavra deve promover arrependimento, mexer com as nossas entranhas. Ao terminar o culto, devemos vir ao altar arrependido. Ao terminar o culto, devemos despedir uns dos outros e voltar para casa com o coração inflamado de desejo de ser crente. Coração, a palavra deve gerar em nós arrependimento. Sim, nós erramos 10.000 vezes por dia, por palavras, por obras, por pensamento. E ao vir ao culto, a palavra deve promover dentro de nós arrependimento. Se isso não estiver acontecendo conosco, tem alguma coisa errada em nós. Ao terminar o culto, devemos ir ao altar com lágrimas, dizer: Deus, me ajude a ser o melhor crente. Nós devemos aprender a ouvir a palavra com a alma. É diferente. Quando você vem ao culto e ouve só com a cabeça, não dá desejo de arrepender de nada. Você sai do jeitinho ou pior do que você entrou. Mas quando você vem e desarma, o problema é que nós viemos para a igreja muito armado com ego, com sabedoria humana, e começamos a refutar a palavra. O pregador prega e nós sentados no banco começamos a filtrar, refutar. Ela não promoverá arrependimento em nós. Mas quando nós nos desarmamos de nossas armaduras próprias e dizemos: Deus, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Quando termina o culto, lágrimas começam a descer em sua face, desejo de arrepender-se. Porém, isso não acontece lá com o mundo. Dei-lhe tempo para arrepender, porém eles não quiseram. Terão que encarar a besta. Esse sistema fará uma imagem à besta. Besta quer dizer um poder monstruoso. Quando juntos forem consolidados, lá agora, e seguirão exatamente como ele disse. Isto é correto, amém. Agora é o 260. Veja como que ela fez aqui. Ela rejeitou a mensagem de Deus para o seu arrependimento. Ela começou como anticristo. E isto é o que ela foi. Ela se tornou um falso profeta, o diabo encarnado. E ela o fez com seu falso ensinamento. Então, com tudo isto, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou obtê-la. Veja como Deus é bom, irmão. Veja como Deus é bom. Viu o desvario da igreja romana, ainda deu tempo para ela arrepender. Deus não é mau, irmãos, que nos fulmina à primeira vista. Ele dá tempo, Ele envia profetas, Ele envia mensageiro, dizendo: volte, volte, arrependa. Porém o homem, quando se entra pelos seus próprios caminhos, é difícil voltar atrás. Aí nós devemos dar glória a Deus, por Deus ter cruzado o nosso caminho, e nós voltamos atrás, abandonamos nossos credos, nossos pontos de vista, e nos curvamos à palavra e dizemos: Deus, o certo é o Senhor, o errado sou eu.
Deus, eu me rendo à tua palavra, eu me rendo ao teu ensinamento. Oh, como Deus não pode abençoar uma pessoa assim, uma pessoa que não para em seus próprios pensamentos, em seus próprios pontos de vista, mas ele é sobre a palavra de Deus. Como Deus não pode abençoar uma pessoa que se rende a ele assim? Porém, um coração entenebrecido, arruinado, arrogante, não tem jeito de Deus operar. Irmãos, nós vamos embora nesta noite para casa, dizendo: Deus, me faça cada vez mais mole para a tua palavra, me faça cada vez mais duro para o pecado, duro para o mundanismo, porém mole para a tua palavra fazer habitácio em minha vida. Me ajude, Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor diz em tua palavra que passarão os céus, a terra, porém a tua palavra não passará. Um dia, Pai, este mundo não existirá mais. Esta ordem social que hoje opera não existirá mais. Esta ordem econômica, ordem política, ordem religiosa que hoje opera, um dia não existirá mais. Porém a tua palavra continuará existindo. Senhor, nos ajude a agarrar a ela, estritamente a ela, Pai. Quando tudo for derretido pelo poder atômico, pelo poder dos vulcões, dos terremotos, tudo virar cinza, a tua igreja estará nas bodas do Cordeiro, ceando naquele espaço de 3 anos e meio, na eternidade, entrando no milênio, do milênio para a eternidade. Senhor, então, não deixa nós basear a nossa fé em nenhum dogma humano, em nenhum credo humano, mas inteiramente na pura palavra do Senhor. Porque um dia tudo isso aqui vai acabar, vai passar, vai terminar. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo vai acabar, porém a tua palavra continuará intacto. Oh Deus, ajude a dar nossas vidas a ela, agarrar com a alma a ela. Aqueles cristãos, 68 milhões que foram mortos durante as eras, é porque eles agarraram esta palavra. E hoje eles estão lá na 6ª dimensão, louvando, encorajados, vitoriosos, por ter agarrado a tua palavra como seu absoluto. E para nós reunirmos com eles do lado de lá, precisamos tomar a mesma decisão que eles tomaram de cá. A palavra do Senhor. Dá-nos essa prudência, Pai. Tudo vai acabar, tudo vai passar, mas a tua palavra é de eternidade a eternidade. Senhor, tua palavra cura agora os enfermos, liberta agora os cativos, solte as correntes e as pessoas sejam libertadas, sejam salvas, sejam atingidas pelo sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, amém.